A negociação deve ser fechada nos próximos dias, portanto. Quem não sabe se vai ou se fica é o Ryan, que tem proposta do Bournemouth, da Inglaterra. E aí o futuro no Vasco está indefinido. Um gesto de agradecimento ao som de um pedido. Ele joga muito. Se ele sair, eu choro, cara. Não dá. Ele tinha que ficar e ganhar aqui com a gente pra sempre. Desejo da multidão passional e do chefe racional. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. Que está de olho na joia vascaína faz tempo, mas agora o Bournemouth da Inglaterra seduziu o Ryan. A proposta pode chegar a quase 220 milhões de reais. Falta convencer o Vasco a liberar. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. O Ryan precisou de pouco tempo para justificar, mais uma vez, todo o carinho que a torcida do Vasco tem por ele. Com apenas 6 minutos de jogo, fez o primeiro gol do time na temporada. O Andrés Gomes estava esperto para aproveitar a saída desastrada do Rafael Foster do Maricá. E o Ryan observava tudo isso a tempo. E aí, ficou fácil. E o rebote, que ele estava lá muito bem posicionado. Tem faro de gol, tem posicionamento perfeito. O garoto tá que tá. Ele, calma, que eu tô aqui. O "eu tô aqui" na comemoração mostra a autoconfiança elevada, enquanto a torcida se pergunta, até quando? Enquanto os vascaínos e o Felipe Coutinho podem, aproveitam a presença dele. O passe do outro cria encontrou o garoto veloz que ninguém alcançou. Frente a frente com o goleiro, limpou com muita tranquilidade, bate pro gol! Repare como ele deu uma olhadinha para ver se tinha alguém por perto. Como estava sozinho, só precisou se preocupar com o goleiro, que teve bem mais motivos para ficar preocupado do que o Ryan. A festa demorou um pouquinho, porque o assistente deu impedimento, mas logo depois foi liberada pelo VAR. É um prazer jogar ao lado dele, só desejo todo o sucesso do mundo para ele e espero jogar junto com ele mais tempo. A exaustão não permitiu que o Ryan ficasse em campo até o final, mas depois de ser substituído pelo Verratti, tinha energia suficiente para desfrutar de uma conexão profunda com São Januário, para se declarar à torcida e ao Vasco e ouvir o pedido de quem tenta prolongar essa relação. Também desfrutar do protagonismo numa vitória por 4-2. Eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Ryan foi embora sem dar entrevistas. Preferiu se expressar com gestos. Ele pode até sair do Vasco, mas o Vasco não vai sair dele. Teve 2 vezes, né? O orgulho da barreira. Mas aí, ó, o Coutinho sendo coroado pelo Ryan. O camisa 10 foi bem, fez gol, deu assistência. Vamos ver então como é que foi a estreia do Vasco na temporada com o brilho de Coutinho e Ryan. Vamos aos gols então. O primeiro foi do Ryan. Ele aproveitou o rebote do chute do Andrés Gomes e abriu o placar. Aí, ó, o Thiago Mendes quase fez um golaço de voleio de bike. Não foi, mas vale a pena a gente ver, né? A pintura ficou mesmo pro Coutinho. Chute colocado lá no ângulo para fazer o segundo do Vasco. O jogo estava parecendo que ia ser tranquilo, né, e tal, mas aí o Maricá diminuiu com o Alex, depois dessa confusão aí que a gente está vendo na área. E o Piton, o mole que ele deu, perdeu a bola, acabou fazendo essa falta e foi expulso. Nem o Diniz acreditou. Que falta infantil, né? Não falou nada, mas olhou desse jeito, sei lá o que é pior também. Aí no segundo tempo o Ryan apareceu mais uma vez. Ele arrancou de antes do meio de campo para fazer o segundo dele, que foi o terceiro do Vasco. Golaço. O quarto gol foi do Cuesta. E o Marcelo, de cabeça, vai descontar para o Maricá. Termina Vasco 4, Maricá 2. Bom, Vasco foi o único dos 4 grandes que começou o Carioca logo com o time principal, né? O Diniz falou sobre a possibilidade de testar outros jogadores durante o campeonato. A ideia do planejamento não era testar os jogadores no jogo de hoje. A gente vai ver na sequência como é que a gente vai fazer para ver os jogadores. E já falei mais de uma vez,
Eu vou testar os jogadores à medida que eu sinto confiança que é o melhor para o Vasco. Eu não vou testar o jogador só porque eu tenho que testar no jogo. Não. Se eu estou vendo o treinamento e eu achar que o jogador não tem que entrar, ele não vai entrar. Ó, o Verratti está de saída, mas tem atacante chegando, hein? O Vasco está perto de anunciar o Brenner, da Udinese, da Itália. O acerto deve sair nas próximas horas. E o clube acertou a compra em definitivo do Andrés Gomes, que pertencia ao Rennes, da França. O Vasco vai pagar cerca de 30 milhões de reais. No Flamengo, mais um dia de novela, hein? Lucas Paquetá, já isso vai virar série. Quem tem as informações e quem sabe um spoiler é a Lívia Laranjeira no Ninho do Urubu. Boa tarde, Lívia. Tudo bem, Mari? Boa tarde a todos. Será que o último capítulo dessa novela já é hoje? Ó, pode ser, viu? Hoje pode ser um dia decisivo nessa negociação, porque há a expectativa de uma reunião entre Flamengo e o West Ham, que é o clube que o Paquetá defende lá na Inglaterra. O principal ponto nesse momento é definir quando o Paquetá se apresentaria ao Flamengo. Os dirigentes rubro-negros querem a chegada imediata dele para que ele já possa fazer essa pré-temporada junto com o elenco. Mas o West Ham quer que ele fique até o fim do campeonato inglês para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento. Os valores já foram acertados, tá? O Flamengo deve pagar 40 milhões de euros, que é aí cerca de 250 milhões de reais, mas fica essa questão pela data da chegada. O Flamengo conta com o desejo do Paquetá, que já disse que não quer voltar a atuar pelo West Ham, mas não descarta, se for necessário, esperar esses 3 meses. A prioridade é contar com o jogador. Flamengo entra em campo amanhã pelo Carioca contra o Volta Redonda, mas quem já está treinando com o elenco principal é o Andrew. O Andrew ainda não joga, né? O elenco principal ainda não joga, e o Andrew falou sobre a emoção de representar o time dos pais. Eu perdi minha mãe há 2 anos, perdi meu pai em 2009, flamenguistas, ambos. Parei e a primeira coisa eu falei assim, cara, tá aqui, tá todo mundo lindo, mas se minha mãe estivesse aqui, seria uma coisa que eu gostaria de sentir, de ver como é que seria o olhar dela para mim. A minha mãe, ela trabalhou dentro do Flamengo, trabalhou na Gávea, na equipe de limpeza, sabe? Então era uma história, né, de muito carinho. Bom, no Fluminense, o presidente Matheus Montenegro deu entrevista hoje e falou sobre os movimentos do clube no mercado. Fábio Jupa, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Fluminense segue daqui a pouquinho para Saquarema. Amanhã tem jogo contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, segunda rodada do Campeonato Carioca. O time deve ser o mesmo, quase o mesmo da estreia contra o Madureira. Apenas um desfalque certo, é o Santi Moreno, atacante, sofreu uma lesão no tornozelo na vitória sobre o Madureira. O Matheus Reis, destaque da base, deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. E o presidente Matheus Montenegro concedeu a primeira entrevista coletiva dele e falou coisas importantes, como, por exemplo, que as negociações com o Hulk e o Savarino estão encerradas e que a prioridade do Fluminense nessa primeira janela de transferências do ano é a contratação de um atacante. Disse também que se o Wolverhampton da Inglaterra colocar o John Arias no mercado, o Fluminense vai exercer a cláusula de prioridade, claro, dependendo do valor dessa negociação. E que no meio da temporada o Fluminense vai retomar as conversas com o Zenit da Rússia para tentar a contratação do zagueiro Nino. Vamos ouvir o presidente Matheus Montenegro. Com o Zenit não teve muita conversa. Ele disse agora não tem nenhuma chance de negociar o jogador. E, é Botafogo e foi isso que aconteceu. Quando tiver a próxima janela, a gente vai voltar a conversar com o Zenit e tentar trazer o Nino, que é um grande jogador que foi muito bem aqui. Bom, Portuguesa e Botafogo se enfrentaram na Ilha do Governador, o Botafogo com a garotada. Vamos aos gols, então, desse 2-0 para o Botafogo. O Anderson Rosa foi dar um passe na área e derrubou o Felipe Januário. Aí o juizão deu pênalti. Na cobrança, o Caio Vale fez 1-0. Botafogo de uniforme novo, hein? Bonito. O Lucas Camilo chutou de fora da área e o goleiro Douglas Borges deu uma ajudinha. Lembrando que o time principal do Botafogo estreia na quarta-feira que vem contra o Volta Redonda. Quem comandou o Botafogo nesse jogo foi o Rodrigo Belão, que é técnico do Sub-20. E o treinador do time principal, o argentino Martim Anselmi, estava lá prestigiando.
Martim Anselmi virá aqui hoje assistir o jogo, ao que me contaram, hein? Vai vir pro gigante luso brasileiro, né? Pelo amor de Deus, que traga sorte. O Botafogo precisa disso para 2026. Sorte. Já que ele treinava lá o Porto, vem pra cá conhecer também, ué. Isso aqui é Campeonato Carioca, é o melhor que tem. Depois do treino com a equipe principal no CT do Botafogo, na zona oeste do Rio, o novo treinador Martim Anselmi foi conhecer de pertinho o estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A gente até tentou falar com o professor, mas ele estava com pressa, não queria perder o jogo. Expectativa para ver hoje o jogo? Quero ver o jogo. A primeira coisa a se fazer é observar. Observar. E o bom, já deu para ver que ele não vai ter moleza. Ele vai cobrar todos os jogadores. Além do treinador, Alex Telles, Barbosa, Marçal e Vidalba assistiram à estreia do Botafogo no Carioca contra a Portuguesa. Botafogo com o time sub-20, mais o goleiro Raul, que foi o único do elenco principal que começou o jogo. Matheus Ponte, Nilton, Barreira e Matheus Martins entraram no segundo tempo. Martim Anselmi estava de olho em tudo, prestou atenção em todos os lances do jogo e, inclusive, ficou os 2 tempos da partida sentado ao lado do Joel Carli, que é coordenador de futebol do Botafogo. Aí, como os dois são argentinos, nesse primeiro momento de adaptação do Anselmi ao Rio de Janeiro, o Joel Carli tem auxiliado bastante, muito por conta da língua. Mas como o último clube do Martim Anselmi foi o Porto, o português já está bem encaminhado. Ele é maneiríssimo. Já está bem adaptado? Tá adaptando. O português dele, como é que tá? Não, bem. E o jogo aqui da garotada, gostou? Muito bom, a gente tá ganhando. Sempre bom ganhar, né? Ó, Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei se enfrentam dia 1º de fevereiro. Você vai ver ao vivo na Globo. No Paulistão, o Corinthians perdeu feio pro Bragantino, hein? Você lembra do Vitinho? Ex-Flamengo, ex-Botafogo? Pois é, ele tá no Corinthians. E olha o chute que ele deu. Não era dia do Vitinho, né? Nem do Corinthians. O John cruzou e a bola passou por todo mundo, até pelo Hugo Souza. 1-0 Bragantino. O John também fez o segundo. E o Mosqueira rabiscou a defesa do Corinthians para fechar a conta. 3-0. No Morumbi, teve protesto da torcida do São Paulo contra o presidente Júlio Casares. Hoje vai ter votação no clube pelo impeachment dele, que é investigado por um suposto esquema de comercialização irregular de camarotes. Em campo, o São Paulo venceu o São Bernardo. 1-0, gol do Luciano, que comemorou muito junto do resto do time e do técnico Crespo. Hoje a gente vai contar a história de uma ex-jogadora espanhola que foi trabalhar com futebol nos Estados Unidos e está super feliz por lá. É a série As Caras da Copa. Estamos no Queens, uma das maiores regiões de Nova York. Lá no fundo, os prédios da famosa ilha de Manhattan. Acredite, existem muitos campos de futebol nessa cidade e neles é sempre possível encontrar meninas e mulheres jogando. O futebol feminino aqui é desenvolvido e muito popular. Hoje nós vamos contar a história de uma espanhola que está usando a experiência de ex-jogadora profissional para desenvolver novas atletas aqui nos Estados Unidos. É o nosso quadro As Caras da Copa. O que penso 24 horas é futebol. O que vejo na TV é futebol. Trabalhar com algo que você gosta acaba sendo menos trabalho. A Nádia foi jogadora do Sevilha, mas em uma época em que o futebol feminino era bem diferente na Espanha, hoje é a atual campeã do mundo. Não foi fácil. Tive que passar muitas barreiras, muito machismo. A carreira foi curta e... E se você é flamenguista e tá saindo desse vídeo se inscrever, muito cuidado. Você pode ter um filho vascaíno. Então volte lá para não correr esse risco. Aproveita e deixa o like. E o Vasco?